Antes de iniciar, quero pedir a compreensão de todos que a nossa casa está cheia, para que permaneçamos em silêncio e ouvir com muita atenção o que será tratado hoje nessa audiência pública. Boa noite a todos os presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a 5ª audiência pública da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos e afirmar que esse Parlamento está de portas abertas para debater assuntos relevantes para a melhor contribuição e desenvolvimento financeiro e social da nossa cidade. Informo inicialmente que todos os presentes terão direito à fala nessa audiência pública e os que pretenderem fazer uso da tribuna, no momento oportuno, levante a mão que os secretários irão anotar os seus nomes. Informo ainda que os cidadãos que pretendem expressar sua opinião sobre o tema de hoje, que o faça de forma coesa, educada, respeitando os princípios legais e bons costumes. E, nesse momento, quero convidar as autoridades presentes para compor o dispositivo de honra. A doutora Fernanda, promotora de Justiça Peixoto de Azevedo, já está presente. Doutor Cristiano, promotor de Justiça de Matupá. O Procurador da República, caso presente. Representantes das atividades minerárias. O presidente da Cooper Hills, senhor Wanderson Lobato Portes, pode subir na tribuna, na mesa de honra. O presidente da Cogavep, senhor Gilson Gomes Camboim. O geólogo da Cooper Hill. O geólogo da Cooper Hill, senhor Rômulo Antunes. Os representantes dos órgãos ambiental, SEMA, IBAMA e Agência Nacional de Mineração, se presentes também, por favor, comparecer à mesa de honra. A coordenadora da SEMA, Sheila, está nos acompanhando online. Tudo certo aí, Sheila? O capitão da Marinha, Renato da Conceição. Os representantes dos órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, se presentes. E o delegado representante da DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, Sebastião Faria, também pode comparecer. Quero convidar o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi. Deputado Fábio Tardim, deputado Juca do Guaraná, deputado Diego Guimarães, e agradecer a presença do nosso deputado Dilmar Dal Bosco também, que não pôde permanecer na audiência por motivos particulares. Quero convidar também o professor Adilson Pacheco, da ICAA UFMT, campus de Sinop, se presente. Vamos lá. A pedido da excelentíssima senhora doutora Fernanda, promotora da Justiça da nossa comarca de Peixoto de Azevedo, informo que é de grande satisfação que iniciamos essa audiência pública, fundamental para debater um tema de extrema relevância para o futuro da nossa sociedade, em particular, debater estratégia
para regularização ambiental das balsas e a implementação de medidas que venham assegurar o direito ao cidadão de bem a explorar sua atividade de forma legal. Passo a... E todas, é com grande satisfação que recebo nessa audiência pública um momento de extrema importância para a nossa região. Eu sou Fernanda Lucman Sarati, promotora de Justiça e coordenadora deste evento pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, e terei a honra de presidir os trabalhos de hoje. Inicialmente, quero informar que essa audiência pública é motivada pela instauração do procedimento administrativo número 23 de 2024, SIMP 000516043 de 2024, na primeira Promotoria de Justiça Civil de Peixoto de Azevedo. O objetivo desse procedimento é auxiliar nas tratativas junto à SEMA para efetivar a regularização ambiental das balsas que realizam a extração de recursos naturais do Rio Peixoto. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento ao presidente da Câmara de Vereadores de Peixoto de Azevedo pela essencial cedência desse espaço, que nos permite a realização deste importante diálogo. Sua parceria é fundamental para o sucesso de iniciativas como esta. Muito obrigada. Gostaria de registrar e agradecer a presença de todas as autoridades, representantes de órgãos ambientais, fiscalização, policiais, autoridades políticas, autoridades do Poder Público Municipal, associações, cooperativas de mineradores, garimpeiros, lideranças comunitárias, professores, advogados e todos os cidadãos e cidadãs que aqui compareceram. A presença de cada um de vocês demonstra o compromisso com a busca de soluções para o desafio que enfrentamos. O Ministério Público, ele tem a missão constitucional de defender a ordem pública, o regime democrático e os interesses sociais individuais disponíveis. E é nesse espírito que convocamos essa audiência pública. É fundamental que fique claro que a intenção do Ministério Público, neste momento, não se restringe apenas à investigação e punição daqueles que praticam ou praticaram danos ambientais. Embora seja nosso dever combater a ilegalidade, nosso objetivo maior, e isso que nos motiva hoje, é buscar a legalização da atividade minerária em nossa região, de forma a prevenir futuros danos e garantir um desenvolvimento sustentável e justo. Sabemos da importância econômica da mineração para Peixoto de Azevedo e para o nosso Estado, mas também temos consciência de impactos ambientais e sociais que a atividade, quando irregular, pode gerar. Por isso, essa audiência pública é uma oportunidade para que aqueles que praticam atividade mineradora, sejam eles pequenos garimpeiros ou grandes empreendedores, tenham acesso direto aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento e autorização e também esclarecimentos acerca de eventuais crimes ambientais e a atuação da polícia. É o momento de dialogar, de entender os procedimentos, de buscar caminhos para superar a irregularidade. Para que possamos conduzir os trabalhos de forma produtiva e respeitosa, estabeleço desde já algumas regras claras para o bom andamento dessa audiência. Não serão tolerados ataques pessoais, ofensas, calúnias ou qualquer tipo de discurso que não tenha relação direta com o objetivo central dessa audiência pública. O foco é a discussão e busca de soluções para regularização e prevenção dos danos ambientais da mineração. A pessoa que violar essa regra terá o direito de fala imediatamente suprimido. Informa ainda que, caso haja qualquer tumulto ou desordem que impeça a continuidade dos trabalhos, a audiência será suspensa. Conto com a colaboração e bom senso de todos. Peço, por gentileza, que sejam breves e objetivos em suas falas, sem necessidade de formalidades para que o tema seja otimizado. Compreendemos que nem todos terão a oportunidade de fazer suas perguntas oralmente durante essa sessão. A casa está cheia. Por isso, quero informar que, após a audiência, o Ministério Público manterá um canal aberto para que a população possa encaminhar seus questionamentos e sugestões por escrito à Promotoria de Justiça. Todas as contribuições serão analisadas e farão parte da construção das soluções que almejamos. Que essa seja uma audiência produtiva, onde o diálogo prevaleça e onde possamos juntos construir um caminho para a legalidade, sustentabilidade e prosperidade de Peixoto de Azevedo. A fim de otimizar o tempo e permitir manifestações dos diversos setores envolvidos, a palavra seguirá da seguinte ordem para todo mundo já se preparar. A palavra vai seguir para o doutor Cristiano, que é promotor de justiça de Matupá, representantes da atividade minerária, o presidente da COCAVEP, o senhor Gilson Gomes Caboim, o presidente da Copperhill, o senhor Wanderson Lobato Portes. Se haver mais algum representante da atividade minerária que gostaria de dar a palavra também. Órgãos de licenciamento e fiscalização ambiental, a senhora Sheila, que está aqui por videoconferência, o capitão da Marinha, Renato da Conceição, órgãos de segurança pública que queiram falar, Polícia Civil, Polícia Militar, tem a Polícia Rodoviária Federal que também está aqui presente, autoridades políticas, prefeito,
os deputados aqui presentes, sociedade civil, por último, que são lideranças comunitárias, eventuais advogados, cidadãos de Peixoto de Azevedo. Então, eu agradeço a todos, agradeço imensamente a presença de todos aqui e desejo que hoje seja um dia muito proveitoso. Com a palavra, doutor Cristiano. Só um segundo, eu quero pedir desculpas aos senhores. Esqueci de chamar o nosso prefeito, o senhor Nilmar Nunes de Miranda, por favor, compareceu. Muito obrigado, doutora. Pode continuar. Doutor, o senhor quer usar a tribuna? Ou vai falar daí mesmo? Libera o microfone do Ismael, por favor. Quer usar ali? Pode usar o... Tribuna. Alô? Boa noite a todos. Meu nome é Cristiano. Eu sou promotor de justiça de Matupá. Eu entrei em atuação em Matupá, fui removido para Matupá agora em janeiro. E aí, quando eu cheguei, tomei conhecimento da situação do garimpo, principalmente do garimpo praticado pelas balsas. E aí, para defender não só o meio ambiente, para entender o que estava acontecendo, eu obtive a informação que a água que os senhores bebem aqui em Peixoto, em Matupá, vem do rio onde essas balsas estão extraindo minério. E isso me causou uma profunda preocupação, que o papel do Ministério Público, conforme manda a Constituição, artigo 127, 129, não é só proteger o meio ambiente, é proteger a sociedade. E a água que os senhores bebem é vital, é fundamental. Aquilo me chamou a atenção de forma profunda, porque era uma atividade econômica que não estava só prejudicando a APP, a Área de Preservação Permanente, assoreando o rio, poluindo a água, prejudicando a atividade de pesca. Ela estava colocando em risco a vida de um número indeterminado de pessoas. E não só lá da cidade onde eu estou, mas daqui também de Peixoto. E dali, então, foram instaurados procedimentos e os órgãos de fiscalização foram acionados. A SEMA, a Polícia Militar Ambiental, e as fiscalizações aconteceram. E a situação de destruição de balsas apreendidas de forma ilegal, que atuavam de forma ilegal, é um mecanismo, uma ferramenta que a ordem jurídica disponibiliza para os órgãos de fiscalização, promover o controle. Existe jurisprudência do STF nesse sentido. Havia uma lei estadual que foi derrubada numa ação de constitucionalidade, movida pelo Ministério Público. Não houve nenhum ato ilegal. Há cerca de 30 dias eu visualizei, chegou a mim informalmente, vídeos achacando aí a autoridade da SEMA, como se ela fosse responsável. Não. A SEMA estava cumprindo uma ordem de fiscalização do Ministério Público. E para proteger, não é só o meio ambiente, é a água que os senhores bebem. Água que crianças, idosos e demais pessoas utilizam diariamente. E assim vai continuar, desde que os senhores regularizem a atividade e possam, depois de regularizados, atuar nos locais permitidos, sem colocar em risco o meio ambiente e a sociedade que vai usufruir dessa água. Os senhores têm o direito de obter a renda por meio do garimpo, desde que é legalizado. Eu tive uma atuação com a SEMA num garimpo, não foi praticado por balsa,
fui numa propriedade, inclusive dentro da zona urbana, de Matupá, ele estava regularizado. Mas teve um problema lá de vazamento do produto do seu garimpo. A SEMA veio, atuou, recolheu o seu trator. Ele me procurou e disse, olha, o senhor tem o direito de atuar, o senhor tem o direito de trabalhar, mas desde que não prejudique o meio ambiente. Não há licença para destruir o meio ambiente. Então, enquanto o senhor não regularizar o seu estabelecimento, o senhor não vai ter o trator para funcionar. E foi feita a regularização em tempo rápido e foi devolvido o trator dele. Ele está lá trabalhando, empregando pessoas, ganhando seu rendimento de forma justa, legal. E é assim que os senhores têm que pensar. Não é pensar somente na obtenção de lucro. Pensar no todo, em toda a sociedade. E como disse a excelentíssima promotora aqui, o Ministério Público, ele está aberto ao diálogo. E o papel dele é defender o direito de todos, sobretudo das minorias. Então, peço que os senhores se conscientizem do que está sendo falado aqui. Que as fiscalizações não foram pessoais, foram promovidas cumprindo ordens do promotor de justiça de Matupá, pensando em defender a água que as duas sociedades bebem, tá? De Matupá e de Peixoto. Não há nenhum ataque pessoal. Jamais haverá. Eu encerro a fala aqui, doutora. Obrigada. Agora com a palavra o presidente da COCAVEP, senhor Gilson Gomes Camboim. Pode ir lá, se o senhor quiser. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara e do prefeito municipal, cumprimento toda a mesa e todos os presentes. Bom, a COGAVEP, como é de conhecimentos de muitos, atualmente é a maior cooperativa de garimpeiros como é de conhecimento de muitos, a COGAVEP, Cooperativa dos Garimpeiros aqui do Vale do Rio Peixoto, é uma das cooperativas que atua na regularização dos garimpos não apenas do nosso município, mas de toda a região. E em 2015, iniciou-se um processo de regularização para parte das balsas no leito do Rio Peixoto, a qual em 2020 obteve a licença e em 2022 ocorreu a suspensão dessa referida licença das balsas. Posterior a isso, ocorreu-se um processo em andamento para poder fazer toda essa regularização dessa referida licença. Passado esse contexto, chegou-se à conclusão, não apenas pelo Conselho Interno da Cooperativa e os Cooperados, mas também por diversos balseiros que atuam para a criação de uma cooperativa específica para a parte da extração de recursos minerais no leito do rio, que foi aí que surge a Cooper Rios, a qual o Wanderson vai ter oportunidade, posteriormente, da sequência de esclarecer. Mas aí surgiu a seguinte situação: a Cooper Rios é uma cooperativa nova, e quem puxar hoje o subsolo da nossa região vai perceber que ele já se encontra totalmente onerado pelos requerimentos e títulos minerários publicados das cooperativas, de mineradoras, de pessoas físicas, entre tantos outros. Com isso, a COGAVEP se dispôs a ceder parte dos títulos minerários a qual ela possui, que recobre o Rio Peixoto, no intuito de promover a legalização e a regularização para esses garimpeiros que estão nessa atividade. Com esse entendimento, a gente seguiu o trâmite interno do cooperativismo, a qual passou-se a debater esse assunto em pauta de conselho,
após alinhado na pauta do Conselho, foi levado à Assembleia Geral, onde os nossos cooperados aprovou. Posteriormente, a gente informou os demais, aos balseiros, aonde eles iniciaram o processo e constituíram a cooperativa deles, a Cooper Rios. Com a cooperativa deles constituída, aí a gente necessitou abrir uma nova assembleia, a qual a cooperativa deles já possuía CNPJ e estatuto. E aí definimos os títulos, o perímetro a qual ocorreria a cessão. Só vou ressaltar, para quem está na parte da extração, o processo a qual a COGAVEP vai ceder os títulos são mais de 1.000 hectares que vai ocorrer essa cessão, tá? E o perímetro pega próximo ali do braço 2 até para baixo aqui da ponte um pouco. Então, para cima da ponte, a gente não tem isso ainda aprovado nessa questão da cessão. E aí, o que cabe à COGAVEP nesse instante? No momento em que ocorreu essa aprovação, começou-se a dialogar se faria a licença em nome da COGAVEP e depois da licença pronta seria feita a cessão, ou se já faria os recortes dos títulos minerários e em seguida faria a cessão. O que a COGAVEP chegou num consenso junto com a Cooper Rios é que a Cooper Rios receba primeiramente a cessão desses títulos, a cessão parcial desses títulos minerários, e então, quando a cessão for efetivada pela Agência Nacional de Mineração, a Cooper Rios, nesse trâmite, vai estar dando entrada no processo de licenciamento, já com o número dos processos que estará em nome e titularidade dela, a Cooper Rios. E aí a Cooper Rios dando entrada nesse licenciamento, quando sair... Desculpa, eu vou tentar ser mais breve. Quando sair, no caso, vai sair primeiramente a LPI-LI, ela apresenta para a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Mineração publica-se a permissão de lavra garimpeira, ela pega essa permissão de lavra garimpeira e apresenta para a SEMA para depois obter a LO. Esse é um processo um tanto quanto demorado em partes, mas não por questão dos órgãos, porque os órgãos podem, às vezes, agilizar, mas porque vai para um órgão, volta para o outro, vai para o outro órgão, e para que alguns tenham conhecimento aqui, será recortado cerca de 63, vai surgir para a Cooper Rios cerca de 63 processos, que vai de títulos minerados, 63 pedaços que vai ter esse trâmite de publicação. Então, da parte da COGAVEP, como Cooperativa dos Garimpeiros e atual titular de alguns títulos minerários que recobre o Rio Peixoto, já está aprovado e nós já estamos com todo o material praticamente pronto para poder ser protocolado junto ao órgão. A gente só não tinha protocolado porque a gente está aguardando a questão da decisão de como vai ser proceder nessa sessão, né, nessa audiência, para que a gente possa, no caso, tomar as providências de acordo com o que ficar decidido e alinhado aqui. Mas torno, como já feito, só vou deixar aqui registrado, a COGAVEP já se colocou à disposição em diversas situações, a qual preza e zela pela legalidade, inclusive trabalhos que envolvam sustentabilidade, recuperação de área e tudo mais. A COGAVEP tem feito doações de mudas, não só para a população, não só para a classe garimpeira na recuperação de áreas, mas também para toda a população que venha desejar obter essa atitude de cuidar do meio ambiente. E fico à disposição para todo o público e para as autoridades presentes do que se compete à COGAVEP, aos nossos cooperados, ao nosso conselho e ao nosso quadro técnico, em poder contribuir cada vez mais pela sustentabilidade e o desenvolvimento econômico de nossa região. Meu muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Cooper Rios, o senhor Wanderson Lobato Portes. Primeiramente, eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e também a população peixotense, amigos garimpeiros que se fazem presente aqui esta noite. Então,
começar um pouco sobre a história. Muitos sabem que o Peixoto de Azevedo foi fundado em cima de uma lavra garimpeira. Antes mesmo de existir cidade, aqui já tinha os primeiros garimpeiros. E um dos garimpos mais antigos dentro de Peixoto se chama Garimpo de Balsas, né? Hoje é uma realidade. Ele faz parte da cultura peixotense, não somente da cultura peixotense, como cidades vizinhas, como Matupá, Guarantã, Terra Nova, Nova Guarita. São cidades que são, o seu torno da sua economia gira em torno desse garimpo, de balsa. E o que viemos aqui hoje? Nós viemos aqui pedir clemência, misericórdia, né, das autoridades, que possam olhar para essa população que está aqui hoje, pai de famílias. Eu quero dizer que é muito fácil criticar um garimpeiro quando você não depende do garimpo exclusivamente. Como foi dito aqui, falar um pouco sobre as ações que aconteceram sobre as balsas. Disseram que isso foi comum. Não foi nada comum. O que fizeram com a gente foi vandalismo. Vandalismo, eu tenho foto, tenho vídeo, ranchos ali onde foram danificados motores, tanques de óleo diesel furados, caindo perto das captações d'água, balsas ainda mais que não estavam em operação, balsas que estavam ancoradas, paradas, onde não tiveram nem sequer, deram para nós o direito de defesa, entendeu? O que aconteceu com aquilo? Eu tenho vídeos, foi comida jogada dentro dos motores, quebraram motores a marreta, kart de motor furado, caindo aquele óleo dentro do rio. O que uma balsa demoraria 10 anos para causar aquele impacto ambiental, foi causado em apenas um dia. Tocaram fogo. Então, isso aqui fica não somente a minha indignação, mas a indignação de todos, porque nós não estamos ali, porque nós queremos trabalhar de uma forma ilegal. Nós estamos irregular, porque nós não temos até mesmo o apoio das autoridades. Nós viemos aqui hoje, eu peço encarecidamente aos deputados, a todos que aqui estão, para que possam ajudar, para que nós possamos sim trabalhar de uma forma digna, legalizada, dentro das normas que as autoridades vão colocar para que a gente possa seguir. Então eu venho aqui representando todo esse povo, todos esses balseiros. Hoje 80% da economia de Peixoto de Azevedo gira em torno do garimpo. O dinheiro que gira dentro dessa cidade, hoje a economia de Peixoto, ela tem uma engrenagem que se chama garimpo. Se não rodar o garimpo, eu não estou pedindo aqui, gente, para nós trabalhar de uma forma irregular, não. Eu estou aqui pedindo para que as autoridades, elas possam olhar para nós, não como nós temos sido olhados, como marginais, como bandidos. Nós somos pai de famílias, quebraram nossos maquinários, neutralizaram as nossas ferramentas de trabalho. E sabe o ranchinho que sobrou lá na balsa, que nós podíamos se alimentar ou levar para a nossa família? Foram rasgados, jogados em cima das balsas, dentro dos motores. Nós se sentimos humilhados. Muitas pessoas que aqui estão aqui foram pegados, foram algemados, levados e como bandido, ali trancado ali naquela cela ali, até mesmo seminu. Uma vergonha para um pai de família que acorda de madrugada. Não tem como nós bater num garimpeiro sem conhecer a realidade. Antes mesmo, em 79, já tinha os primeiros garimpeiros aqui. Hoje, Peixoto gira em torno do garimpo, principalmente do garimpeiro artesanal, do pequeno garimpeiro, que é a força da economia dessa cidade. Hoje é uma realidade que o grande garimpeiro, o seu dinheiro é movimentado fora da cidade, onde ele manda trazer caminhões carregados de ferramenta, mas o pequeno garimpeiro é quem fomenta a economia dessa cidade. E nós exigimos, nós pedimos encarecidamente que possam olhar para nós como realmente nós somos, pai de famílias trabalhadores. Tudo bem, obrigada.
Bom, Wanderson, se me permite só alguns apontamentos. Eu entendo que Peixoto é culturalmente conhecida pela extração minerária, mas isso não é uma carta em branco para extrair sem permissão. E a gente não tem o direito adquirido porque extraiu desde sempre, não dá o direito adquirido, precisa licenciar. Apoio de autoridades. O Ministério Público está desde... Essa licença que a COCAVEP conseguiu em 2020 foi através de um TAC junto com o Ministério Público e a SEMA, apoiando a extração minerária. Ela só foi suspensa em 2022 porque houve descumprimento do licenciamento, mas quem estava aqui atuando junto com a mineração, com os mineradores, foi o Ministério Público. A gente sempre apoiou, mas a gente tem que atuar juntos, certo? A gente tem um procedimento administrativo desde o ano passado buscando regularizar. Esse procedimento, essa audiência pública, ela está num procedimento administrativo que busca justamente a regularização, não é punir, não é atrás. Obviamente, se está havendo a extração sem a autorização, é crime ambiental, e isso vai ser punido. A forma que foi punido, que o senhor diz que houve ali uma forma de atentar à dignidade dos senhores, eu entendo, e isso pode ser apurado. Isso também não é uma carta em branco para ninguém atuar dessa forma. Porém, a atuação é crime, a extração sem a permissão, sem autorização, é crime ambiental. Mas o Ministério Público está desde o ano passado ali buscando, fazendo reuniões, tentando a regularização, fazendo reuniões com a SEMA, hoje essa audiência pública. Então, o apoio a gente sempre deu, tá? E, bom, eu acho que basicamente esses apontamentos aqui, só para pontuar, caso o senhor queira ter um momento de réplica, o senhor fique à vontade. Quer falar? Pode. Aí não está funcionando? Pode, peraí. Abre o microfone dele, por favor. Mas pode ir ali também, não tem problema não. Do Clécio. Eu falo o nome do vereador, que na mesa lá está o nome dos vereadores. Sim. Então, doutora, o que acontece? Nós não estamos de nenhuma forma criticando, né? Sim, nós viemos aqui hoje pedir apoio às autoridades, porque nós queremos ser instruídos a trabalhar de uma forma legal. Perfeito. Para que nós possamos também levar o sustento para a nossa família, né? Claro. E eu sei muito bem que foi uma licença que foi embargada no passado, só que nós não podemos responder por garimpeiros que atuaram no passado. Claro. Hoje nós somos uma nova cooperativa, estamos nos regularizando. Hoje nós temos aqui o nosso geólogo, o pessoal que está desenvolvendo o projeto da Marinha. Nós temos todo um corpo técnico que está já contratado para estar nos auxiliando. Perfeito, é justamente isso. Aqui ninguém, não quero Aí eu, se me tem der... a inimizade, mas é só assim, a gente também quer o mesmo objetivo que vocês. Nós queremos também, se possível, fazer esse pedido, que é um pedido de autorização de trabalho, porque nós sabemos que para regularizar não é de um dia para a noite. E são famílias que necessitam desse trabalho. Aí a Sheila, que é responsável, porque aí é questão técnica com órgão ambiental, né? Querem falar mais alguma questão? Alguém quer falar mais algo? Senão eu vou abrir a palavra aqui para os órgãos ambientais. Tudo certo? Sheila, a senhora está me escutando? Agora com a palavra, né, a coordenadora da Coordenadoria de Mineração da SEMA, Sheila Kleiner Jorge de Souza. Vai sair o som aí? Só um pouquinho, Sheila, a gente vai ter que dar uma regulada aqui para ver como que vai sair seu som. Abre o som aqui, tá? É o meu? Quer falar, Sheila? Boa noite, vocês me escutam? Sim. Pessoal, todos me escutam? Sim. Boa noite a todos vocês. Não consegui estar aí. Não tinha vaga no avião dos meus amiguinhos, deputados. Mas o importante é eu participar com vocês, né? Sempre que eu sou chamada. Vocês estão me escutando, né? Faz um positivo aí. Sim. Todos, até lá no fundo, me escuta, né? É importante eu falar
para todos que estão aí na Câmara de Vereadores de Peixoto de Azevedo, né? Quando vocês vieram aqui até a Assembleia Legislativa, nós tentamos realizar um acordo sobre a renovação, a possibilidade da renovação da LO. No entanto, os direitos minerários pertencem à COGAVEP. Então, toda e qualquer negociação hoje, inclusive a COGAVEP foi multada, eu tenho aqui a multa, doutora, não sei se a senhora tem aí, o auto de infração, né? 21, 25, 33 de 47, foi multada e foi embargada, interditado o trecho do rio que abrangia a licença, né? Então, a licença foi suspensa, porque no relatório foi constatado que havia operação em desacordo com a licença ambiental. Então, em 2022, a licença foi suspensa, né? E a gente tinha autorizado aqui 29, eu não sei se são ainda os 29, eles eram cooperados, né? São 29 pessoas, e aí, chegando, eram 29, né? Ou era 31? Entre 20... Oi? 31 eles estão mencionando aqui, Sheila. 32, né? Parece que eu achei aqui 32. Tínhamos todos os documentos, né? O documento da Marinha para todas as balsas. Então, estava tudo correto. Só que a gente precisa, vocês precisam entender que nós seguimos uma legislação. Então, eu não posso dar uma licença ambiental sem direito minerário. Você não consegue vender o bem mineral sem ter um direito minerário atrelado à licença. Como eu disse, eu estou com o processo aqui na minha mão, né? Vocês precisam entender que vocês vão trabalhar, mas só se atender o que pede a legislação federal e ambiental. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, porque, assim, a gente já conversou. O doutor Cristiano está perguntando o que precisa para ter a licença minerária. Licença minerária? Então, eu entendi, pelo que eu entendi aí, que o Gilson disse, a COGAVEP está fazendo uma cessão de direito minerário para a Cooperrio. O que eu entendi foi isso, né, Gilson? Então, essa cessão, assim que efetivada junto à ANM, a Cooperrio entrará com pedido de LP e LI aqui na SEMA. Funciona assim. A partir do momento que a Cooperrio obtiver a LI, a Cooperrio protocolará esta LI lá na Agência Nacional de Mineração para obter o título minerário em nome da Cooperrio. Obtendo o título minerário, ela solicitará a LO aqui na SEMA. Somente após todo esse trâmite, a Cooperrio estará apta a operar e a comercializar o ouro extraído do leito do Azevedo. Funciona assim. O microfone. Só um minutinho. Pode perguntar, se eu não escutar alguém... Só um minutinho que a gente está organizando o microfone aqui. Oi. Então, Sheila, e até lá, como é que ficam as famílias que dependem do garimpo? Porque são famílias que não sabem fazer nada mais a não ser viver do garimpo. Não temos outro tipo de renda, até mesmo a cidade de Peixoto, ela não fornece trabalho para todos, por isso que a alternativa é o garimpo. Como é que fica essas famílias? Como é que fica a nossa situação? Então,
Então, aí, Wanderson e doutora Fernanda, aí a gente sai da esfera estadual e a gente entra já numa esfera federal, porque o que o Wanderson está pensando é a possibilidade de trabalhar, de extrair bem mineral sem o direito minerário. E o direito minerário é regido pelo Código de Mineração, o Decreto 227 de 67. E aí eu vou falar que nós vamos ficar correndo atrás do rabo, né? Porque eu não vou conseguir licenciar sem direito minerário. E... Oi? Tá me escutando? Sim. Tá. Sumiu aqui, mas eu não vou licenciar sem direito minerário. Então, eu assim, a SEMA, ela trabalha atrelada a um direito minerário. Nós não temos atribuição de autorizar um licenciamento. Está sem fala. Acho que caiu. Caiu a... A Cocavep, não a companhia. Dar uma licença ambiental sem um título minerário. Oi. Pode repetir? Pode repetir que caiu. Eu disse que não há possibilidade de emitir uma licença ambiental sem um título minerário. Entenderam isso? Sim. Não há possibilidade sem o título Oi? minerário. E não há uma possibilidade, juntamente com o Ministério Público, com os órgãos, para que nós possamos não estar em descumprimento da lei, mas que nós possamos também levar o sustento para nossas famílias. Como nós já vimos falar, nós não queremos trabalhar de uma forma ilegal, irregular. Nós queremos, mas é um processo demoroso. São famílias que dependem dessa extração. Gente, assim, doutora, pessoal da Cooper Rios, eu não consigo resolver, porque não é por mim. Eu não posso ir contra a legislação, eu executo lei, né? Então, eu entendo humanamente, como pessoa, como geóloga, eu poderia emitir uma licença. Mas como gestor ambiental, trabalhando como analista ambiental, que trabalha no órgão executivo... Vocês estão me escutando, gente? Estamos. Tá. Então, assim, eu não consigo... Oi. Estamos escutando, Sheila. Abre o microfone do Jurani, o prefeito Paulistinha quer fazer uma pergunta para a Sheila também. Eu vou virar para o prefeito. Diga lá. Falando de cá. O da Rosângela. Oi. Em primeiro lugar, queria aqui agradecer a todos e doutora promotora de justiça, promotor de justiça de Matupá. Queria que, acabei vendo a demanda falando sobre órgão federal, que depende disso. Quero aqui dar uma boa notícia a vocês. Acabei de falar com o deputado federal, eu vou segunda-feira em Cuiabá. Se o presidente da cooperativa quiser me acompanhar, junto com o presidente da ANM, para a gente tratar desse assunto e resolver de uma vez por todas essa situação de Peixoto de Azevedo. Quero aqui aproveitar a oportunidade de todos, da senhora, se dispor a estar aqui lutando em defesa do povo, fazer o que é certo. Doutor, eu fico feliz nas suas palavras
Eu acho que quando fala de água, é vida, é isso que nós precisamos. Mas eu me recordo muito bem, Excelência. Cheguei aqui em 2002, aqui já existia o garimpeiro, pequeno garimpeiro. Esse mesmo garimpeiro que aqui hoje foi criado uma cooperativa para defender esses garimpeiros. E eu aqui venho dizer ao senhor, sou contra que fica em cima da captação da água. Devia ter um bom senso de que as pessoas em cima da captação da água era proibido e é proibido. Agora, se alguém está lá, porque alguém está, esse garimpeiro tem que pagar para subir lá em cima na captação da água do senhor, que pertence a Matupá. Se não me engano, é 10%. Tinha que investigar para quem está recebendo disso. Então, doutor, dizia o meu pai, o pau que dá em Chico, dá em José. Nós temos que defender o povo de verdade. Eu estou aqui em defesa do meu povo, assim como o senhor também defende, e a gente quer o melhor para essa cidade. Eu acho que está na hora de acabar as picuinhas, as brigas, e a gente cuidar do nosso Peixoto de Azevedo. Agora, só quero lembrar vocês, se acabar o pequeno garimpeiro, acaba Peixoto de Azevedo. O comércio fecha, esse povo é sofrido. E eu vou aqui muito mais além, eu não corro de nada do que eu falo. Foi eu, Paulistinha, que falei sobre a questão SEMA. Talvez me precipitei falar SEMA. Tem pessoas boas dentro da SEMA, tem pessoas que honram o seu salário, pessoas honestas, mas também não podemos colocar pessoas lá que achar que é Deus e vir maltratar as pessoas. Eu sou testemunha disso. Aqui, doutor, talvez não sei quanto tempo que o senhor mora aqui na região, 3 meses, 6. Então, eu já saí daqui para falar com o governador do estado, quando eu vi garimpeiro algemado no chão, apanhar, como tem aqui um cidadão, filho do ex-prefeito, neto do ex-prefeito Peixoto de Azevedo, todo legalizado, e a SEMA chegou lá, algumas pessoas de fora, junto com a SEMA, Polícia Ambiental, e essa pessoa foi maltratada. Eu saí daqui junto com o saudoso Brabinho, fui até o governador do estado, pedi clemência ao meu povo, eu estou em defesa do meu povo. Nós só falamos algumas coisas de alguém que está nesses órgãos, que tem que respeitar as pessoas. Está errado, prende o maquinário, mas também não queime dentro do rio, que é crime. É isso que nós queremos, só isso que nós queremos, que defenda. Eu sou defensor do garimpeiro, acho que em cima da captação da água, não pode trabalhar, porque a água chega imunda em Peixoto de Azevedo, para o povo beber. Então, eu quero aqui dizer a vocês, agradecer ao deputado Marcos Russo, presidente da Assembleia, e pedir a vocês, deputados, vamos mudar essa lei. Esse rio não é de ninguém, esse rio é do povo que precisa trabalhar. Tem alguns interessados, porque vale milhões esses rios, para vender, pegando subsolo, passando para terceiros, para algumas pessoas. Eu vou falar em Brasília, vou brigar para defender o pequeno garimpeiro, defender o meu povo. Enquanto eu estiver em Peixoto de Azevedo, eu estou em defesa do povo. Tem que olhar com bons olhos. Tem muitos leão aí vestido de cordeiro. E nós temos que cuidar do pequeno. Porque se eu não cuidar do meu povo, a minha cidade vai ser o fracasso daqui a um dia, como foi num garimpo lá atrás, na época do Collor de Mello. Então, presidente, eu queria pedir ao senhor, vou fazer um requerimento ao senhor, sobre o Rio Peixoto, que o senhor olhe com bons olhos, com o meu amigo Marcos Russo, a você, Fabinha, ao Diego Guimarães, ao meu amigo Ju, que está aqui, deputado Gilmar, que teve que sair às pressas, não estava bem, para nós rever essa situação do Rio Peixoto. E que também o garimpeiro entenda que não pode trabalhar em cima da captação da água. Eu sou contra isso. E foi eu que falei sobre isso. Quando eu falei balseiro, eu falei em cima da captação da água. Mas cortaram alguns vídeos para poder criticar um prefeito que quer o bem-estar do seu povo. Eu quero só o bem do meu povo, eu quero ver meu povo feliz, eu quero meu povo trabalhando, a minha cidade desenvolvendo. Eu peguei um município, excelência, com mais de 40 milhões de dívida, sem nada no hospital, o garimpeiro precisando de remédio sem ter. Então, eu quero só dizer à senhora, para terminar aqui, agradecer por essa audiência pública e dizer, aquele que querer me acompanhar, estarei segunda-feira em Cuiabá, tratando desse assunto, pedindo que os órgãos federais possam nos ajudar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Sheila, a senhora quer fazer algum adendo? Quer esclarecer mais alguma questão? Posso passar? Não, eu estou aqui para, se quiserem me perguntar alguma coisa, mas é tipo... Entendo. Não
tenho o que eu falar, né, gente? Eu já falei com eles na Assembleia Legislativa aqui, quando a gente esteve junto. E assim, né? Eu quero escutar, vamos ver onde a gente pode chegar, né? Querem falar algo a mais? Alguma pergunta para Sheila? Aproveitar que a Sheila está aqui. Sheila, nós estamos correndo atrás da regularização. Já fizemos compromisso com técnicos. Está aqui do meu lado o geólogo, que vai estar responsável por esse desenvolvimento. Também temos o pessoal que já está fazendo todo o projeto da Marinha para a regularização das embarcações. E nós queremos uma fala positiva. Nós, correndo atrás, a parte de vocês, que seria a legalização, a liberação, nós correndo atrás, fazendo nossa parte, nós vamos receber essa regularização? Gente, é óbvio, né? Aqui eu disse a vocês, lá quando estivemos juntos, que o processo já está até na minha mesa. Eu estou com o processo aqui, ó. Olha aqui o processo. Processo gigantesco, né? O processo está aqui, é um compromisso. A gente sabe que o Estado de Mato Grosso é feito da pequena mineração. Vocês sabem o carinho que eu tenho para o setor mineral, o tanto que eu defendo o pequeno minerador, a mineração do Estado de Mato Grosso, de todas as formas, e às vezes fica até difícil para mim, sendo uma servidora pública, defender com tanto afinco como eu defendo o setor mineral, trabalhando do lado de cá, e que muitas vezes é um trabalho de repreensão, quando se faz errado. É muito importante a fala do delegado, né? Foi o delegado que falou a primeira vez, quando ele disse que ele ficou assustado de ver como a população trata o rio. Então, nós precisamos de entender, eu disse isso a vocês, que nós precisamos de entender que é essencial e ela é um bem comum, é um bem de todos. Vocês precisam respeitar a água do Rio Peixoto de Azevedo. Não, eu vou dar a licença, assim que a documentação chegar, a licença será analisada, será expedida. Nós já temos expertise nesse tipo de licenciamento, assim como vocês, garimpeiros, têm expertise na lida com o rio, com a extração mineral em balsa. E vocês sabem quando vocês estão fazendo certo e quando vocês estão fazendo errado. Então, mais uma vez, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, através dos analistas aqui da Coordenadoria de Mineração, vão trabalhar para que vocês possam ter o seu empreendimento legalizado. Mas nós precisamos de ter uma troca. Vocês precisam ter uma troca conosco. Nós vamos trabalhar, vocês vão ter a licença. Nós conseguirmos buscar uma coisa, buscar que vocês trabalhem da forma como está assinado dentro da licença. Afinal de contas, vai ser o quê? Vai ser... Será que é aqui? Claro. Ela caiu a ligação dela. Eu não sei se a internet daqui é celular. Tá. Bom, para poder a gente otimizar aqui o tempo e até mesmo... essa população que toma essa água. Tá. Para poder otimizar o tempo, no que compete à COGAVEP, como está sendo discutido aqui, é a questão da importância que a Copperhill possa ter a questão dos títulos minerários. Dessa forma, acabei de conversar com a nossa equipe técnica, igual eu falei, são 63 recortes.
Isso é uma demanda. Eu estou me comprometendo da gente fazer uma força-tarefa interna dentro da COGAVEP para, no máximo, até o dia 11, que no caso vai ser sexta-feira da semana que vem, a gente está com esses processos dos pedidos de sessões protocolado junto à Agência Nacional de Mineração. Aí, com esse sentido, como o prefeito Paulistinha acabou de colocar, de fazer a interlocução junto ao órgão, para que o órgão também possa ter uma força-tarefa em analisar os processos de sessões, aí o geólogo da Copperhill, conversando com ele aqui agora, se comprometeu em acelerar o processo de construção do pedido de licenciamento. Então, se até dia 11 eu tiver com os processos, a gente já vai passar os números para ele, dos números dos títulos que vai estar gerado. Ele, nesse período, diz que até o dia 15, no máximo, ele consegue incluir isso e protocolar o processo de licenciamento junto à SEMA. Aí, nessa parte em diante, se torna compromisso, aí vai depender, no caso, da questão junto aos órgãos, no contexto de análise e emissão dos referidos documentos. Tá? Isso é o que, como COGAVEP, em prol do setor, é o que a gente pode se comprometer e se dedicar nesse intuito de proporcionar para a coisa poder acontecer. Tá certo? Sheila, e poderia ser feito o compromisso pela SEMA de dar prioridade, assim que chegar toda a documentação, dar prioridade na análise? Vocês estão me ouvindo? Virou uma confusão aqui, eu não sei o que aconteceu com o meu celular. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não, eu já fiz esse compromisso, ele está firmado desde quando eles vieram aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos um compromisso com o pequeno minerador, nós temos um compromisso com as cooperativas, isso é um compromisso estabelecido aqui há muitos anos pela SEMA. Então, isso aí... Tá ruim, né? Vocês têm mais algum questionamento para a Sheila? Bom, eu vou dar a palavra para o Renato, que é o geólogo da COGAVEP e da Copperhill. Não, da Copperhill. Copperhill. E a COGAVEP, esse exemplo de... Tá me escutando? Agora sim, Sheila. Tá bem ruim sua internet. Eita! Estou falando muito e não sei se estão escutando, né? Mas, assim, é um compromisso que a gente tem, todo mundo sabe do trabalho sério que a gente faz aqui, com todas as cooperativas do Estado de Mato Grosso, e assim que a documentação entrar, eu já tinha firmado esse compromisso e ratifico esse compromisso perante o Ministério Público e toda a cidade aí de Peixoto de Azevedo, dentro da Câmara de Vereadores. Tá ótimo, Sheila. Eu vou passar a palavra para o geólogo Renato, da Copperhill. Boa noite, meu nome é Renato, eu sou geólogo de formação aqui, eu sou formado no estado de Mato Grosso, tenho muito orgulho do nosso estado, e assim, eu sou responsável técnico pelas balsas da Cooperalfa. Nós temos áreas de rio licenciadas no Rio Telespires, Rio Arindos, Rio Juruena, nós temos mais de 100 balsas legalizadas. Então, assim, nós trouxemos essa expertise para cá. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos implantar a mesma coisa que nós temos na região de Alta Floresta, ali do Rio Juruena, ali que também, e no Rio Arinos, que é também na região de Lucas do Rio Verde, Diamantino. O que nós vamos propor? Quais são os principais impactos ambientais que uma balsa causa? O principal impacto seria a utilização do mercúrio. E o mercúrio ele é utilizado em local fechado. A Cooperalfa ela tem uma sede que todos os cooperados eles vão quinzenalmente lá, assinam lista, essa lista é enviada para a SEMA. Então, assim, dá para a gente montar o desenvolvimento sustentável. E é isso que nós vamos implementar aqui na região. A contaminação de água se dá tanto por óleo e por mercúrio. Os óleos serão contidos com caixas embaixo dos motores, embaixo dos locais que terão galões de água e de combustível. Então,
Aí caso nós podemos também realizar teste próximo às balsas para provar que não tem a contaminação de água. Então, assim, tem como, desde que nós licenciamos e continuaremos sempre monitorando para ver essa atividade. Então, pessoal, quando as pessoas dizem, as balsas causam muito impacto, o principal impacto é topográfico, porque o que acontece? A balsa, ela extrai aqui na frente e a caixa fica atrás. Aí você altera a topografia do rio, vem aqui e cai aqui atrás. A própria turbidez do rio vai levando o material de volta, vai depositando. Então, assim, o que uma balsa pode causar de impacto? Pode causar, qual seria o principal impacto? Uma balsa queimada dentro do rio ou uma balsa que ela está trabalhando dentro das normas e resumindo mercúrio no local certo, colocando combustível da forma adequada. Então, pessoal, vamos nos adequar, vamos regularizar. Assim, eu tenho certeza que aqui a região vai conseguir prosperar com essas balsas, desde que nós trabalhemos certo. Vamos respeitar as APP, vamos trabalhar no leito do rio e controlar a utilização do mercúrio em local fechado. Muito boa noite, muito obrigado. Vou passar a palavra para o capitão da Marinha. Doutor Renato da Conceição. O senhor quer vir ali? Pode falar daqui. Abre o microfone da Rosângela, por favor. Isso. Boa noite a todos. Eu sou o capitão-tenente Renato, agente fluvial de Sinop, comandante da agência fluvial de Sinop. As atribuições da autoridade marítima, prevista em lei, é zelar pela segurança da navegação, salvaguarda da vida humana, que é o principal, assim como também prevenir poluição ambiental proveniente de embarcações. E, como representante da autoridade marítima, nós estamos nos comprometendo em agilizar a questão documental e já tivemos reunidos lá com o pessoal da cooperativa, no sentido de expor quais são as regras, principalmente com relação à qualificação do pessoal. Estamos nos dispondo a trazer os cursos necessários, curso aqui para a cidade, para qualificar o operador da embarcação. Existem também uma atividade que eu considero de alto risco, que é a atividade de mergulho, que a gente também temos, por meio da Diretoria de Portos e Costas, as escolas conveniadas, que essas pessoas têm que, as escolas autorizadas, procurarem para se qualificarem para a atividade de mergulho. Eu tive aqui o desprazer de vir conduzir um inquérito de morte de mergulhador. Eu acredito que ninguém aqui quer ver um ente querido morrendo, uma pessoa de 46 anos, com atividade de mergulho, talvez por falta da qualificação necessária ali de mergulhar e ter sua vida ceifada ali pela queda de um barranco no rio, tá bom? Então, essa é a minha fala e agradeço a oportunidade. Obrigada. O doutor Geraldo, da Polícia Civil, quer estar com a palavra, se quiser dar um... Tá bom. Boa noite a todos. Parabenizar pela realização desse evento. Eu acho que todos aqui estão imbuídos de fazer com que as coisas aconteçam da forma como elas devem acontecer. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi. Cumprimentar todos os deputados presentes também. O prefeito do município, Nilmar Nunes de Miranda, presidente da Câmara, todas as autoridades ambientais e a população que aqui se encontra. Eu tenho muito pouco para falar, senhores.
A Polícia Civil, a atuação dela, ela se restringe à investigação de crime. E no Brasil existe a lei de crimes ambientais. E nós seguimos essa lei. A Polícia Civil, ela não foca a atuação dela em fiscalização de meio ambiente. E isso fica a cargo dos órgãos ambientais. Mas toda vez que existe uma denúncia, nós somos obrigados a apurar a autoria do crime e a materialidade do crime. Então, além disso, existe uma previsão na lei de crimes ambientais que o instrumento do crime ele também deve ser apreendido pela polícia. Dito isso, dizer aos presidentes das cooperativas que nós entendemos completamente a necessidade dos senhores, mas muitas vezes a gente se depara também com conflitos de interesses. O que, por exemplo, recentemente eu atendi um fazendeiro lá na delegacia regional, dizendo que haviam 3 balsas atacando a reserva dele, e que ele estava muito preocupado com isso, porque se isso fosse detectado pelos órgãos ambientais, ele seria autuado, ele receberia uma multa. Ele ficou com o compromisso de fazer o registro da ocorrência e, no final das contas, ele não fez esse registro. Então, existem os 2 lados, né? Não é só um lado, existem mais lados aí. Quando o promotor de justiça coloca que a água da captação está sendo poluída, embora haja a necessidade de pessoas que precisam ter o seu sustento, existem 32 mil habitantes em Peixoto de Azevedo, né? Nós não podemos olhar apenas esse lado, nós temos que olhar todos os lados. Quero dizer que sempre que nós recebemos uma denúncia também, a gente procura atuar em conjunto com os órgãos ambientais, são eles que detêm o conhecimento técnico para fazer as diligências. E também, doutora Fernanda, doutor Cristiano, nós sempre procuramos também trabalhar em parceria com o Ministério Público. Então, havendo alguma denúncia ao Ministério Público, a gente também está à disposição para atender. Enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Capitão Santana, o senhor quer fazer o uso da palavra? Então, fique à vontade. Aí eu passo para as autoridades. Sim, sim. Som. Deputado Max Russo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no qual cumprimento a mesa de honra, nosso prefeito municipal da cidade de Peixoto de Azevedo, no qual cumprimento a sociedade de bem presente. Senhores, senhoras, boa noite. Doutora, a fala nossa é bem breve, assim como do nosso amigo aqui, doutor Geraldo. Aqui estamos representando nosso comandante regional, Coronel Mota, né? O CR nosso, ele abrange da cidade de Itaúba até Novo Mundo, as cidades que saem fora do eixo da BR-163, Marcelândia, Guarita e o Distrito de União, também somos nós que atuamos. Então, assim, a gente só está aqui ressaltar a importância da Polícia Militar nesse contexto, que é o quê? Né? Dar sustentação para os órgãos, né, competentes. Né? Somos parceiro do Ministério Público, assim como o doutor aqui já falou, a gente está aqui à disposição. Né? E eu gostaria de dar uma pequena palavra aqui nesse sentido. Eu estou aqui na região, doutora Fernanda, há 10 anos. Né? Eu vim aqui como um aspirante no começo da nossa carreira, e creio que eu sairei daqui como um coronel, né? Que é o último posto da nossa carreira.
Por quê? Porque eu escolhi estar aqui, né? Então, essa região toda é nossa. Hoje eu estou à frente do batalhão. O batalhão ele compreende essas 7 cidades de Matupá para baixo, aqui até Itaúba, inclusive o Distrito de União, né? Então, assim, hoje eu estou como capitão, né? Mas o que eu quero ressaltar? Eu já comandei a cidade de Matupá, já comandei a cidade de Terra Nova e já trabalhei aqui em Peixoto de Azevedo, né? Então, uma das coisas que a gente fala, que a gente tem uma fala com as autoridades locais, Ministério Público, Justiça, a Polícia Civil, né, e o sistema carcerário, que são os órgãos da segurança pública, a gente tem costume de falar com eles o quê? Que a gente tem que dar o melhor na nossa esfera de atribuição, né? E uma audiência dessa aqui, que veio um problema à tona, né, e que está atingindo várias pessoas, né, eu creio que aqui tem muitos, né, tem as pessoas corretas para poder estar solucionando esse problema, né? Então, assim, a única coisa que eu vou fazer um paralelo com isso que eu estou falando, né, é que se cada um de nós aqui, na nossa esfera de atribuição, a gente dá o melhor, eu creio que a gente vai ter o melhor para nós, né, como autoridades locais, né, estaduais, municipais e federais, né, a gente vai ter uma solução para aquela pequena parcela da sociedade que está sendo atingida, aqui no caso, os garimpeiros, os balseiros, né? Então, assim, e para finalizar a minha fala, eu quero dar uma resposta para o nosso presidente, né, dos balseiros. Presidente, o senhor não tem esses dados, mas, assim, a nossa corregedoria é a corregedoria que mais atua, né, das instituições do Estado, é a que mais pune seus funcionários. Inclusive, eu sou um juiz militar, né? Então, aquele policial que está ali, atuando ali, se ele fizer algo de errado, eu, como juiz, eu tenho que atuar ele, né? Eu tenho que dar uma sanção para ele, quiçá até excluir ele, né? Então, assim, se o senhor for procurar isso aí, né, a gente é atuante, né, com relação ao quê? Aos excessos. Assim como o senhor brifou muito bem aqui, né, se tiver excesso, a nossa corregedoria está aí para isso, né? Nós temos as nossas divisões de Justiça e Disciplina, que são do ICR, né, que é uma pequena parcela da corregedoria nossa, né, que a gente está aqui para atuar, e se tiver excesso, né, nós temos nossa ouvidoria, está tudo à disposição da população que se sentir, né, prejudicada com relação a isso. Então, só quero ressaltar isso aqui para o senhor, por quê? Porque, assim, o que acontece? A gente mexe com a liberdade do cidadão de bem, né? Não é bom, isso aí não é bom, isso aí é algo ruim, né? Só que, assim, a gente tem... Desculpa aí, meu presidente, já estou terminando. Esse é o modo cuiabano, né? Cuiabano gosta de falar bastante, mas já estou terminando, doutora, tá? E aí, o que acontece? Nós, todas as esferas todos os órgãos, na verdade, a gente tem o bom e o mal profissional, né? Então, nós não estamos fadados isso aí, porém, a gente não pode generalizar, né? Mas, assim, estamos à disposição, a nossa corregedoria está à disposição para qualquer excesso dos nossos policiais. E isso aí, os nossos policiais, eles são treinados, né? E eles são orientados dentro dos nossos cursos de formações, desde nossos cursos de formações para capacitar os praça, quanto para capacitar os oficiais como nós, que somos gestores da Polícia Militar. Tá ok? Por isso que a gente está aqui, né? Então, assim, a Polícia Militar, ressaltando, doutora, está à disposição de todos os órgãos, né, do Estado, do município, né? Aqui está nosso presidente aqui, Tauê aqui, parceiro nosso prefeito aqui, que a gente sempre está à disposição dos órgãos, né? Nosso promotor aqui, que a gente já teve mais contato, a senhora ainda não consegui ir lá fazer a visita para a senhora, porém, estamos à disposição, tá? E a todos, boa noite. Obrigada. Agora, com a palavra, o nosso presidente da Câmara, senhor Tauê. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome da promotora que provocou essa audiência, cumprimento a mesa. Em nome dos meus caros colegas vereadores, cumprimento a população presente. Eu pedi para falar antes dos senhores deputados que eu tenho um apontamento aqui
para que a gente possa, juntamente com vocês e a SEMA, ajudar os balseiros e a população garimpeira de uma forma boa. Quando a SEMA ou os órgãos fiscalizadores vão no rio e afundam uma balsa, há um impacto ambiental de 1 litro de óleo lubrificante, de 1 milhão de litros de água. Um motor de uma balsa tem 20 litros de óleo lubrificante, então são 20 milhões de litros de água poluído naquele momento. E tem aproximadamente 200 litros de óleo diesel. Cada litro de óleo diesel polui 25 mil litros de água. Qualquer um pode pesquisar na internet que está lá escrito isso. Fora as outras coisas mais que tem dentro da balsa, ali em cima da balsa, que vai para o fundo do rio. Certo. Não quero, de maneira alguma, falar que trabalhando sem a regularização é permitido trabalhar. Só que o direito de defesa, ele permite que o balseiro ou qualquer outra pessoa que esteja no rio, que a autoridade pegue essa balsa e leve para um local seguro, e ali sim, nesse local seguro, onde não vai contaminar o rio, caso o balseiro não consiga se defender na justiça, depois faça a queimação, a destruição desse equipamento. Mas eu quero apontar aos senhores deputados que, se for preciso, um projeto de lei para que garanta o direito de ser retirado esse maquinário, tanto dos garimpeiros, as PCs, os tratores de esteira, e falando sobre os rios, os balseiros, que seja retirado do rio, que dê o amplo direito de defesa ao garimpeiro ou balseiro, e que, se ele não conseguir se defender, aí sim faça a destruição desse maquinário. Eu acho que já é do conhecimento das autoridades, da SEMA, esse impacto, só que como não há uma lei que dê esse direito de defesa, que regulamente isso, os policiais vão lá e atiram nas balsas, tacam fogo e afundam e acabam poluindo aí mais ou menos 25 milhões de litros de água em uma única balsa. Cada vez que a SEMA passa por nossos rios, e tão certo, o garimpeiro não está legal, tem que punir, mas não faça isso dentro do nosso rio, retire as balsas. A balsa ela não vai desaparecer do dia para a noite, há a possibilidade dela ser retirada do rio com segurança, e depois do direito de defesa do garimpeiro ser garantido, ela seja, assim, danificada caso ele não consiga se defender. E é isso. Eu também acredito que eles querem só uma agilidade de todos os órgãos, tanto da Marinha quanto da SEMA, quanto de toda a Justiça, para que saia logo essa licença. A Sheila já se mostrou com muita vontade de ajudar, e assim esperamos que a família deles possa ser atendida e sustentada com mais velocidade, né, Wanderson? Eles estão... Os 32, eu acredito que estão até passando necessidade nesse momento. Muito obrigado a todos. Sheila, a senhora quer falar alguma coisa? A senhora pediu a palavra aqui? Só para falar. Eu tenho uma saída a curto prazo para esse imbróglio, né? Então, assim, eu conclamo a COGAVEP, né, que nós façamos, porque é o seguinte, até você fazer a sessão de direito, essa sessão de direito ser protocolada, essa sessão de direito parcial ser efetivada na Agência Nacional de Mineração, porque isso não é feito aqui por Mato Grosso, é feito por Brasília, até todo esse desenrolar para chegar na LI, isso vai demorar no mínimo 6 meses, né? E eu sei da necessidade desse pessoal tem de retornar à atividade. Então, eu sugiro, tem que constar em ata, promotora, eu sugiro, tá?
Mas aí nós vamos aqui, a gente pode até fazer um termo de compromisso, né, entre a COGAVEP e a COPERRIOS, né? Nós podemos fazer a COGAVEP solicita a renovação da LO, onde pretende se extrair o bem mineral, provavelmente nos direitos minerários, que eles vão fazer a cessão parcial de direito. A COGAVEP solicita essa renovação dentro do processo que já tem aqui, porque, se eu não me engano, esse direito minerário está vigente. Se não está vigente, ele, com a LO, ele ficará vigente. Nós renovamos essa LO, nós damos mais um voto de confiança e uma oportunidade para os mineradores da COPERRIOS. E, concomitantemente, esse processo de cessão parcial de direitos, ele vai ocorrer na ANM. No momento que efetivar essa cessão parcial de direitos, a gente já emite a LO, aí eu vejo aqui se a gente faz uma LI e emite a LO, eu entro aqui dentro, aí é sobre minha responsabilidade, aí está dentro da legislação ambiental do Estado de Mato Grosso, eu consigo emitir uma licença para a COPERRIO, fazendo essa cessão de direitos. Mas para que eles consigam trabalhar dentro de um prazo de um mês e meio, eu gostaria... Sheila, a internet caiu. Com o termo de compromisso que eles vão assinar, a gente faz todas as cláusulas desse termo, e eu acho que a gente sai dessa audiência com a solução para o problema da COPERRIOS hoje e agora. Escutaram? Querem falar? Topam? Escutaram? Ou vocês acham melhor escrever? Não, a gente entendeu. Você quer falar? Então tá bom. Pessoal, como vocês viram ali, cortou o áudio dela, mas eu consegui compreender qual que está sendo a proposta que ela está fazendo. É que aquele processo antigo, a qual foi citado, que inclusive a COGAVEP recebeu a referida multa, já foi paga e tudo mais, ela está propondo para que a COGAVEP peça a renovação dessa referida licença para que ela possa estar atendendo isso enquanto a gente faz o trâmite de toda essa burocracia. Aquele referido perímetro, que é de conhecimento de vários balseiros, que pega ali para trás do troca-tiro até o braço 2, que inclusive é parte dos 100 quilômetros de rio que a COGAVEP está cedendo os direitos minerários para a COPERRIOS, que a COGAVEP reative essa licença para que o pessoal possa trabalhar naquele trecho, enquanto as demais áreas vão sendo regularizadas. Essa é a sugestão que a Sheila está passando para que a gente possa ter esse trâmite. Como COGAVEP, o passo principal que eu posso tomar nisso, como já passou em decisão de conselho a parte de sessão e tudo mais, eu só vou ver se eu já convoco, provavelmente amanhã, no máximo, início da semana que vem, uma reunião do meu conselho, explicando que isso foi aprovado em audiência pública, que foi requisitado em audiência pública, para que a gente possa atender todos os demais balseiros nesse sentido, e a COGAVEP fazer esse trâmite para esse período transitório. Perfeito. Tá? E aí, assim, eu vou aproveitar essa audiência pública, e já que foi colocado e muito citado aqui nessas questões, inclusive já foi pauta de projeto de lei lá na Câmara, lá dos deputados, essa questão de queima de equipamento, destruição e tudo mais, aproveitando todos os órgãos aqui na nossa região, eu quero sugerir o seguinte: sempre que tiver algo que envolva a questão mineral, tá? E aí nós precisamos, nós como população, nós como órgão público e nós como o poder público aqui presente, a gente fazer uma distinção. Uma coisa é a atividade ilegal, aquela que está dentro de áreas proibitivas por lei, são áreas ilegais. Outra coisa é a extração irregular,
que é o que está se debatendo aqui, que é a situação que estavam os balseiros. Eles tinham a possibilidade de se regularizar e eles estavam irregulares. Então, outro ponto é as atividades legais. Só que, independente da forma que esteja essa atividade, que não se realize, então, a queima dos equipamentos. Por mais que tenha a questão da parte da destruição do equipamento, mas não se realizar a queima. Por quê? A queima, ela não é só uma questão, é amparado, pessoal, quando o órgão vai e faz a questão da queima, ele está amparado numa portaria, numa lei que fala sobre destruir todo e qualquer equipamento que esteja causando crime ambiental. Mas tem várias outras formas de destruir. Mas eu queria pedir aos poderes públicos, principalmente os poderes municipais, para que possam, no caso, ficar como fiel depositário de qualquer equipamento apreendido. Por qual motivo? Esses equipamentos, quando se tratar de escavadeira, trator de esteira, esses tipos de equipamento podem ser usados na confecção de obra pública em benefício à nossa população. Quando se tratar em questão de dragas, equipamentos de sucção, pode ser usado pela agricultura familiar, pela agricultura na parte de irrigação. Então, todo e qualquer equipamento utilizado pela atividade de extração mineral, ele traz benefício direto à nossa população. E não adianta pensar que a extração mineral, por mais que seja um fator de impacto visual forte, ele é um dos fatores que mais gera emprego, que mais gera renda no menor espaço possível, que automaticamente se torna um dos meios de maior preservação do meio ambiente, tá certo? Então, assim, fica a minha sugestão, quanto à questão da parte da legalização e da parte das balsas, eu vou conversar com o Conselho. Eu acredito que, como o nosso Conselho sempre tem se pautado em gerar essa oportunidade... Podemos fixar Sim. um prazo de 5 dias para retorno do Conselho? Do Conselho, com 5 dias eu consigo dar esse retorno. Seria até terça-feira da semana que vem, ok? Pode ser? Combinado? Pode. Então, Combinado. temos um acordo aqui. Vamos passar a palavra. A Sheila, só um minutinho, Sheila. Só falar uma coisa da draga. Eu sugiro que no termo de compromisso coloque também a Secretaria de Meio Ambiente de Peixoto e Matupá, para que a Secretaria de Meio Ambiente de Peixoto e Matupá acompanhe a atividade também. Porque eles podem, como fiscalizadores, ajudar a SEMA, porque a gente não vai estar aí, nós não estamos aí o tempo inteiro, né? A SEMA não consegue estar o tempo inteiro no local, temos outras atividades, então a gente, colocando nesse termo de compromisso, firmado entre a COGAVEP e a Coperrios e o Ministério Público, que a SEMA também, a nossa coordenadoria, a gente pode assinar também, que eles façam também a fiscalização, ajude a conscientizar, porque tem que ter uma educação ambiental muito forte junto com esses mineradores. Outra coisa, promotora, é expressamente proibido o uso de draga escariante nos rios do estado de Mato Grosso, tá? Isso tem que constar em ata, está lá na 38, que é o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, se eu não me engano, artigo 96 ou 92, a proibição de draga escariante em qualquer rio do território mato-grossense. E eu sei, por fofocas, né, que quando vai lá fazer a vistoria, lá o pessoal da fiscalização, é encontrado draga escariante nos leitos dos rios. É proibido, por lei, não se usa draga escariante. Então, temos que constar todos esses no termo de compromisso. Então, Gilson, vamos tentar fazer aí uma sensibilização do Conselho da COGAVEP para que a gente possa resolver a curto prazo esse problema e vai ter um termo de compromisso corroborado pelo Ministério Público de que assim que sair a sessão de direito, vai ser transferida. Enquanto não sair, eles vão trabalhar na linha como deve ser alguém que tem uma licença ambiental. Perfeito, Sheila. Prefeito, podemos contar com a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente Municipal? Podemos assinar o termo de compromisso juntos? Eu também poderia, o presidente da cooperativa, a cooperativa também
Sim. Pode indicar, sim. Eles vão assinar o termo, eles vão se fiscalizar um ou outro. Perfeito. Perfeito. Vou passar a palavra, então, para o deputado Max Russi. Estou com a palavra. Perfeito, Sheila. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Quero falar da felicidade de participar dessa audiência pública, aqui convite do nosso prefeito. Obrigado, Paulistinha. E uma audiência pública bastante representativa. Hoje a Assembleia Legislativa faz 190 anos de história e a audiência pública aqui em Peixoto, contando com a participação de 5 deputados estaduais. Cumprimentar a doutora Fernanda, em seu nome, todo o Ministério Público. Hoje vocês têm um procurador-geral muito bom, tem trabalhado muito em causas importantes do Estado de Mato Grosso, doutor Rodrigo, e fiquei muito feliz, doutor, de ver a sua fala e seu interesse nos encaminhamentos de resolver esse problema que tem afligido aí uma parte importante da população de Peixoto. Eu recebi esse relato por parte do prefeito quando esteve lá na Assembleia, levou um ônibus daqui, uma comitiva daqui, eu cheguei na Assembleia, vi todo o pessoal lá e o prefeito levando essa problemática ao governo do Estado. Eu vi a fala do Gilson também, aqui do Wanderson, a fala do Paulistinha, a Sheila, e a Sheila tem agilizado o trabalho na SEMA, na questão do licenciamento na área da mineração. Ela conhece muito de mineração, defende muito a causa da mineração, e nós precisamos fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que, Gilson, lá na Assembleia Legislativa nós temos um grupo de trabalho, uma câmara temática para debater os problemas da mineração. Tivemos uma grande reunião há poucos dias atrás, o Gilson, inclusive, estava lá presente, fez fala também, e eu fiquei mais feliz que a gente conseguiu fazer um encaminhamento importante para uma solução desse problema. O Estado de Mato Grosso tem um potencial mineral muito grande. Somos um Estado continental. Eu tenho falado algumas vezes que a mineração tem a capacidade de ser um novo agronegócio no nosso Estado. Em virtude do potencial que nós temos, se nós aplicarmos e investirmos de acordo, nós podemos gerar muito mais emprego, gerar muito mais renda e com sustentabilidade, preservando o meio ambiente, cuidando. E aqui a gente vê um caso clássico de como a gente pode se unir forças, o poder público, todos os órgãos, para procurar uma condição de dar legalidade, de dar condição de mineradores, de garimpeiros, de pequenos garimpeiros trabalhar no nosso Estado. Tem grandes empresas que vêm a Mato Grosso para explorar o nosso minério, deixam muito pouco aqui no nosso Estado, e aqui nós temos a oportunidade de fortalecer aqui 32 famílias de garimpeiros, pequenos garimpeiros, e que precisam sim do nosso apoio, da nossa ajuda. Eu venho aqui hoje para dizer que o que precisar da Assembleia Legislativa, eu conheço, tenho amizade com o João lá da ANM também, o que a gente precisar tratar na ANM, é importante a presença da ANM aqui, mas o que a gente precisar tratar lá para fazer o encaminhamento, para agilizar, a Sheila já se mostrou à disposição. Nós podemos, Paulistinha, eu não sei se tem dificuldade na aquisição dessas balsas, mas nós podemos buscar o governo do Estado. O governo do Estado, através da taxa da mineração, tem um recurso em caixa, buscar um financiamento, talvez, se tiver essa necessidade, para atender aí os pequenos aqui que trabalham na questão da balsa. A gente tem condição de fazer esse trabalho junto ao governo do Estado, junto com os deputados, a gente procurar o governo, abrir uma linha de crédito lá na Desenvolve para atender os pequenos garimpeiros do nosso Estado. Se tiver essa necessidade, a cooperativa trabalhando junto, a gente já, enquanto Assembleia, se coloca à disposição para os deputados aqui, o Diego, o Juca, o Fabinho, o Dilmar, todo mundo, a gente ir lá no governo e abrir uma linha de crédito específico com a aval da cooperativa, a gente poder trabalhar, porque daí a gente consegue, talvez, ver uma balsa legalizada certinho dentro das normas ambientais. O presidente estava me falando um pouquinho ali como que é esse trabalho. Eu, particularmente, não conheço, mas tenho até curiosidade de ver como que atua esse trabalho dentro do Rio de Peixoto. Então, eu venho aqui me colocar à disposição, aquilo que a gente puder estar ajudando, aquilo que a gente puder estar junto. Parabéns mais uma vez ao Ministério Público, parabéns à Secretaria de Meio Ambiente
a Sheila aí, aos presidentes das cooperativas. Gostei muito da sua fala, Paulistinha, parabéns por defender, você tem que defender. Peixoto do Azevedo tem um potencial muito grande minerário, isso é falado em todo o estado de Mato Grosso. A gente sabe do tanto que o garimpo agrega aqui no município de Peixoto, quanto que agrega, para concluir, presidente, quanto que... Cortaram. Quanto que agrega no estado de Mato Grosso, então... Eu só venho aqui para trazer o abraço, trazer o nosso apoio, me colocar à disposição e dizer que lá na Assembleia Legislativa nós estamos de braços abertos para receber o sistema de cooperativa. É um sistema muito bom, porque você dá oportunidade ao pequeno, aquele que precisa ter a sua oportunidade de tirar a sua produção, gerar a sua renda, gerar emprego, desenvolver o estado do Mato Grosso. E ninguém segura Mato Grosso no seu agronegócio, e temos condição também de ninguém segurar Mato Grosso no setor minerário do nosso estado, porque tem muito potencial, muita condição, precisa do apoio, e nós precisamos lá para estar lado a lado junto com vocês, para fortalecer o pequeno garimpeiro, o pequeno produtor, o cooperado, para gerar renda e desenvolvimento no nosso estado. Forte abraço, conte com o deputado Marcos. Obrigada. O deputado Juca do Guaraná vai querer a palavra? Então, está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Quero saudar a mesa, presidente desta casa, Tauí Rodrigues, saudar o meu presidente do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, o deputado Max Russo, seu nome, saudar meu colega Diego, meu colega Fábio Tardim e o deputado Dilmar, que não está presente, mas esteve aqui. Quero saudar a promotora, a doutora Fernanda, em seu nome, saudar todos os membros do MP, saudar o capitão de Santana, em seu nome, capitão Cuiabano, meu conterrâneo, saudar todas as autoridades policiais, Polícia Civil, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Quero saudar também a Sheila, servidora da SEMA, profissional de excelência, competente. Eu desconheço alguém que tenha tanto conhecimento da SEMA como a doutora Sheila tem. Eu venho hoje a convite do meu amigo prefeito Paulistinha. Quero parabenizá-lo, Paulistinha, pela coragem. Muitos no seu lugar ficariam em cima do muro, mas você não. Você tem ido defendendo a população peixotense, defendendo os garimpeiros, que o garimpo não é apenas uma atividade econômica, ela é parte da identidade desse povo. O garimpo, a história de Peixoto de Azevedo se confunde com a atividade garimpeira. Quero dizer, Paulistinha, quantas vezes for preciso vir aqui, eu venho. Quero parabenizar o Ministério Público por ter realizado essa audiência. Eu prestei muita atenção na sua fala, doutora Fernanda. A senhora fala em legalização da atividade de mineração, oportunidade de estar legalizando nos órgãos ambientais, atuar juntos. É isso que essas pessoas precisam. Precisa do apoio, orientação do poder público, para que não fica na ilegalidade, que fica com o direito garantido, preservado, de exercer a sua atividade que gera renda não só para si, para a sua família, mas que gera renda para o município. Disse muito bem o nosso presidente Max Russo, a atividade mineração tem tudo para se tornar forte como o agronegócio é. Então, prefeito, quero dizer, conto com o deputado Juca, faço questão de estar participando nessa audiência KMN, quero participar e quero estar junto. No mais, que Deus abençoe a todos vocês.
Obrigada. Deputado Diego Guimarães, com a palavra. Senhoras e senhores, doutora promotora, cumprimento Vossa Excelência e também o doutor Cristiano, que conduzem essa audiência pública, ao presidente da Câmara, parabéns por abrir o espaço, a todos os vereadores aqui de Peixoto de Azevedo, os cumprimento, as demais autoridades, em nome do prefeito Paulistinha, cumprimento também os colegas deputados, Juca do Guaraná, Fabinho, Max Russi, Dilmar, que esteve aqui conosco até há pouco. E a doutora, achei interessante que ela colocou no convite horário de início e horário de encerramento da audiência. Eu fiquei com medo ali, se ela for taxativa no horário de encerramento, nós não teríamos oportunidade de endossar nosso apoio, Paulistinha, a todos os garimpeiros de Peixoto. E aqui, das falas que nós colhemos, nós percebemos que há um reconhecimento da história de Peixoto. A história do garimpo, a história da colonização de Peixoto de Azevedo. Ontem eu estive, Paulistinha, nós convidamos ele para estar conosco também lá em Brasília, na discussão da duplicação da BR-63, de Sinop até Guarantã do Norte, que é um problema que a Assembleia tem enfrentado, juntamente com os órgãos federais, para poder autorizar essa duplicação, que hoje, nessa concessão da NTT, não está autorizado, mas nós confiamos muito, presidente Marcos, que vai sair. E o Paulistinha falou, eu não posso, eu não ando de avião, e eu tenho que estar quinta-feira lá em Peixoto para audiência. Mas lá eu relembrava do meu tempo de guri, voltando às vezes de ônibus para Guarantã do Norte, e que nós tínhamos que parar na rampa da balsa de Peixoto, e no meio da chuva, tinha cada um botar sua boroca na cabeça, arregaçar aqui as calças e tirar o tênis para não sujar muito, para nós atravessarmos para Guarantã, o Rio Peixoto, na balsa. E muitos senhores sabem do que eu estou falando, porque vocês viveram isso. Essa é a história de Peixoto, e quando a gente passava por ali, Geraldo, já tinham garimpeiros na beira do rio. Isso eu estou falando de 89, 90, 91, eu com meus 5, 6 anos. E a história de Peixoto se confunde com isso tudo. E hoje eu percebo aqui, de todas as discussões que tivemos, e mais uma vez parabenizar o Ministério Público, que o maior adversário do garimpeiro do Rio Peixoto, especialmente os balseiros, eu cumprimento aqui os nossos presidentes das cooperativas, não é o Ministério Público, não é a lei, não é a polícia, não é a prefeitura, não são os deputados. O maior adversário nosso hoje é o tempo. Hoje nós temos que correr contra o tempo, doutora. A Sheila tem se colocado à disposição, a Marinha está aqui se colocando à disposição, o presidente Max aqui já assumiu essa responsabilidade junto conosco, deputados, de poder ir na Agência Nacional de Mineração para fazer essa interlocução. E aí, sendo bem objetivo e também propositivo nesta minha fala, eu sugiro nessa audiência pública, doutora promotora, para que nós criemos aí uma espécie de um grupo de trabalho, que a senhora conduza isso, tá? Tendo ali o Ministério Público, conduzido por Vossa Excelência, as cooperativas, a SEMA, o IBAMA, a Marinha do Brasil, a Agência Nacional de Mineração e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Um grupo de trabalho restrito com uma pessoa de cada um desses entes, porque nós talvez vamos andar com o processo na SEMA, só que depois nós estamos ainda aguardando talvez o processo da Marinha. Então nós podemos já antecipar, doutor Renato, preparando uma cartilha, vindo aqui fazendo orientação, preparando a legalização desses balseiros com relação à atividade dentro dos rios, chamar também a Agência Nacional de Mineração, quando estiver lá, para que eles agilizem também esse processo. Nós, deputados, junto com o prefeito também, a cidade de colocar um representante da prefeitura também, para estar conosco, o prefeito Paulistinha, para que esse grupo de trabalho possa não só ir suprindo as etapas que estão vencidas ou vencendo, mas as que estão por vencer, para que a gente ganhe tempo nisso tudo e a gente tenha mais agilidade nesse processo todo de legalização, porque eu tenho certeza que a atividade garimpeira, e aí o Gilson tem uma fala fantástica, né? A mídia muitas vezes fala, quando fecha algum garimpo, ou melhor, alguma atividade minerária ilegal, eles falam, como é que é? Garimpo ilegal. E não existe garimpo ilegal. Pode ter garimpo irregular. Quando é ilegal, é criminoso. E com crime eu tenho certeza que nenhum dos senhores aqui coaduno. Nós queremos ter condições, dentro da legalidade, para regularizar todos os garimpos de Peixoto de Azevedo, Matupá. Também nós temos alguns exemplos muito bem ditos aqui, que dentro do estado já existe essa atividade minerária, para continuar honrando essa história de Peixoto de Azevedo, dos garimpeiros que passaram por aqui na década de 70, 80, que fez com que essa cidade tivesse mais de 90 mil habitantes naquela época,
e hoje ser a cidade que ela é, que se parar a atividade garimpeira, infelizmente, para o nosso Peixoto. E não é isso que nós queremos. Então, sugiro, faça essa sugestão à promotora para que a gente possa ter esse grupo de trabalho, e aí fica a cargo, fica o nosso presidente, Max Russi. Eu tenho certeza que qualquer um dos 5 deputados que estiver nessa comissão, ela vai estar muito bem representada. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e estamos juntos. Valeu. Com a palavra, Fábio Tardim, deputado Fábio Tardim. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a nobre promotora, doutora Fernanda, quem eu cumprimento, os demais aí já foram cumprimentados. Vou seguir rápido, doutora, para conseguir fazer o tempo. Eu ia falar muitas coisas aqui que nossos colegas já falaram, mas eu lembro muito bem, Paulistinha, quando nos encontramos lá na Assembleia Legislativa com essas pessoas que foram lá em busca de uma solução. Nós fomos atrás da nossa deputada Sheila, falamos na Casa Civil naquele momento, a Sheila também, que é deputada, esteve lá conosco. Eu ia perguntar, Sheila, qual seria, daí lá para cá, se já tinha feito alguns andamentos, mas eu estou muito feliz de ouvir aqui, essas soluções propostas. Fico muito feliz do Ministério Público, o Ministério Público que está aqui, não só para poder punir, mas sim para poder ajudar a resolver. Sabe por quê, doutora? Eu estou aqui não só como deputado, eu estou aqui como um pai de família, como uma pessoa que sofreu muito. Eu era gari, eu fui jardineiro, graças a Deus estudei, Deus me deu a oportunidade de empreender e hoje estou no estado de Mato Grosso representando. Quando eu vi lá com o nobre colega, companheiro, Paulistinha, que já estive aqui várias outras vezes, com essas pessoas que necessitam, a mineração em Peixoto, como todos já falaram aqui, é uma realidade, não temos como fugir. E eles não querem estar irregular, eles querem sim estar regular para poder trabalhar com tranquilidade e ter condições, doutor, de levar o seu ganha-pão, de sustentar essas famílias, essas pessoas que não sabem fazer outras coisas, precisa levar o alimento dentro da sua mesa, dentro da sua casa, porque é fácil, quando as pessoas estão lá, que têm os seus salários, que têm o seu emprego, que têm a sua empresa, criticar. Quando o Diego falou aqui, muito bem falado, não existe garimpo, pode existir garimpo irregular, mas nós temos que fazer aqui, uma junção de forças para logo, o mais rápido possível, Sheila, nós chegarmos aí e entregar a licença para essa pessoa trabalhar e levar o pão de cada dia para o sustento das suas famílias. Então, eu estou lá à disposição, o deputado Max falou muito bem aqui, nós podemos ir ao governo do estado, já tem a taxa da mineração e nós podemos abrir esse crédito para podermos colocar balsas essas de qualidade que vai preservar o meio ambiente. Então, Paulistinha, conte comigo aí, quero dizer a vocês garimpeiros, pequenos mineradores, o nosso gabinete está na Assembleia Legislativa de portas abertas para continuar atendendo e tentar resolver as demandas de todos vocês. Um abraço, que Deus ilumine a todos, parabéns mais uma vez ao promotor e conte comigo. Só para finalizar, então, o que ficou combinado aqui, a conclusão. 5 dias, o senhor me retorna, se foi autorizado. Eu vou, enquanto isso, minutando um termo de compromisso junto com a Sheila, a gente estabelece, e encaminha o termo, a minuta, para o prefeito, para indicar. Podemos pensar nessa criação do grupo de trabalho também, para incluir no termo, certo? E aí marcamos uma reunião, dá para fazer essa reunião daqui a uns 15 dias, para assinar o termo. Combinado? Então, mas eu preciso da sua resposta em 5 dias. Eu preciso que o senhor me procure em 5 dias. Combinado?
Então tá, então estamos firmando aqui o compromisso, mas a gente tem que amarrar certinho, 5 dias, e aí, enquanto isso, eu vou minutando o termo de compromisso. E, certo? Quer falar alguma coisa? Ficou entendido? Oi, eu queria só esclarecer algo aqui, né? Sobre as operações que têm acontecido, sobre os maquinários destruídos que não estavam em atividade, que estavam ancorados. Porque esse processo é demorado. E nós temos que ter uma segurança que os órgãos não vão lá destruir, danificar, porque até mesmo quando nós terminar todo esse processo, que balsa nós vamos ter para operar? Nós temos que ter também uma segurança da parte das autoridades, né? Para que isso não venha acontecer, porque nós estamos aí correndo atrás, mas as balsas ancoradas no rio, sem estar em trabalho, sem estar em operação, têm sido danificadas da mesma forma. Isso foi o que o vereador sugeriu, porque aí depende de uma lei, né? A gente não tem como, eu não tenho como falar para o policial que ele não pode queimar. Isso está consolidado na jurisprudência. Enfim, está autorizado. Oi. Então, eu não tenho como adentrar nesse mérito. Eu não tenho como prever no termo de compromisso, não vai poder queimar nada. Aí foge da minha atribuição. A lei tá? também fala, né, que se não tiver como ser retirado aquele maquinário, mas o que tem acontecido, a realidade é outra. Mas aí tem que foram apurar, balsas queimadas em cima de portos de fácil acesso, a 2 a 5 minutos. Eu acho ali dos portos de fácil acesso. Isso aí cabe aí o Poder Legislativo debater. Isso. Acho que hoje isso foi levantado e vai ser debatido, mas isso foge da minha atribuição. Tá? Isso eu não tenho como adentrar. Porque até mesmo se a balsa não estiver trabalhando, não há atividade ilegal, porque a balsa não está em funcionamento. Não entendi. Doutor, eu acho que ele quer... Podemos encerrar, né? Isso, eu acho que ele quer falar só que aqui na beira da ponte existe um porto e já teve maquinário ali que foi danificado, certo? Vários, né? Eu acho que nesse grupo que o deputado mencionou, a senhora ou vocês entram num acordo que fala, nesse perímetro do porto, a balsa estando estacionada sem atividade, elas permanecerá lá até a regularização ser feita para eles poderem... Aí eu penso na legalidade, aí algo que a gente pode ir conversando. Isso. Eu não posso garantir nada. Isso, não pode garantir, mas dá de... Mas é algo que a gente pode discutir. Certo? Então... É isso. Espero que foi todo as dúvidas esclarecidas. Quero agradecer a presença novamente das duas cooperativas do nosso município, da promotora Fernanda, do promotor Matupá, Max Russo, Fábio Tardim, Diego Guimarães, Juca do Guaraná e nosso prefeito Paulistinha, todas as autoridades. E muito obrigado pela presença de toda a população. Em nome de Deus, declaro encerrada a 5ª audiência pública da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo.